Olha aí, Jesus, estamos aqui no podcast Pode da Glória, o seu podcast pentecostal. Dessa vez eu trouxe uma pessoa especial, Pastor Cassiano. Pastor Cassiano é pregador, adorador, homem de Deus, temente à palavra do Senhor, e não teria melhor pessoa para a gente falar a respeito de louvor e adoração do que um pastor que também canta, que também toca instrumentos e que também adora o Senhor através dos louvores e da adoração. Pastor Cassiano, seja muito bem-vindo a esse canal. Eu quero desde já agradecer, em primeiro lugar, a Jesus e segundo a você, porque ele proporcionou esse momento de estarmos aqui juntos para poder falarmos a respeito de Deus, né? Aqui é um lugar que a gente faz assim. Sabe qual foi a última de Jesus? Ele curou. Sabe o que Jesus fez? Ele libertou. Aqui nós falamos de Jesus, porque Ele é o sentido único da nossa vida. Pastor Cassiano, eu queria que você falasse um pouquinho a teu respeito, para que as pessoas pudessem lhe conhecer. De antemão, já quero agradecer, Douglas, pelo convite para participar desse podcast maravilhoso, pentecostal. Aleluia! E exaltar a pessoa de Jesus, que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Agradecer a Ele pela obra que Ele já tem feito em nossas vidas. Oh, né? Glória a Deus! E pela obra que Ele vai fazer na sua vida. Você Amém! Esse podcast, isso. Você vai ser agraciado e abençoado pelo Deus que nós seguimos. Aleluia! Louvado seja Deus por isso. E eu quero, de antemão, dizer que Deus já tem realizado grandes coisas na minha vida. Amém. Há 20 anos atrás, aceitei a Jesus como meu Salvador. Oh, glória! Era um ex-pagodeiro, tocava em banda de pagode, não tocava instrumento de corda, tocava instrumento de percussão. E estou aí há 20 anos servindo esse Deus, até que Ele venha, e eu creio que Ele há de nos capacitar mais e mais na arte do louvor, da adoração, porque esse é o nosso propósito, adorar o Senhor até que Ele venha. Amém! E Pastor Cassiano, como foi a sua conversão? Como você se encontrou com esse Jesus maravilhoso? Louvado seja Deus! O meu encontro com Cristo foi através da necessidade minha mesmo de abrir o coração para Ele, por conta de que, por mais que a gente tenha um mundo ao nosso redor, a gente entende que existe um vazio humano. O ser humano, ele é dotado de espírito, alma e corpo, e por mais que ele satisfaça outras áreas da sua vida, existe uma área que só quem pode preencher é Deus. Então foi um momento em que eu me encontrei nos devaneios, nas solidões da vida, que eu decidi entregar a minha vida a Cristo, e eu glorifico a Ele, porque até aqui Ele tem me ajudado e Ele continuará nos ajudando. Louvado seja Deus. Glória a Deus. E quando a gente aceita Jesus, que a gente está no começo da caminhada, né? A gente começa a frequentar as igrejas, a gente começa a frequentar os cultos, e a gente acaba ouvindo a respeito das pregações dos pastores, a respeito de chamado, né? E aí a gente fica tentando, meu Deus, qual será o meu chamado para eu servir dentro da igreja, né? Louvado seja Deus. Muitas pessoas que estão no começo da sua vida cristã nem imaginam aonde Deus pode levá-las, né? Alguns até se imaginam, será que um dia eu vou ser um pregador? Será que um dia eu vou ser um diácono? Será que um dia eu vou ser um cantor, um levita da casa do Senhor? Pastor Cassiano, como foi o teu chamado para o louvor dentro da igreja? Você falou aqui no começo a respeito de que você já tinha uma história, que você tocava instrumentos da de música, percussão, né? da música, né? Então você acha que isso influenciou você ir
para o louvor da igreja, ou realmente foi um chamado que queimou, que ardeu o seu coração? Eu acredito que foi mais um chamado da parte do Senhor, vamos dizer assim, um decreto de Deus a respeito da minha vida ministerial, por conta de que eu pastoreei a igreja por 10 anos. E na época em que pastoreava, eu cuidava mais da questão da palavra, de pregar a palavra. E quando eu passei a ser um pastor itinerante, hoje eu estou como um pastor itinerante, né, e um adorador, louvado seja Deus por isso, e eu tenho me esforçado, eu sei que ainda é pouco, a gente tem que se esforçar mais para se aperfeiçoar, para se capacitar, para que não se torne uma coisa também mecânica, que seja uma adoração verdadeira, sincera, sem uma coisa profissional, vamos dizer assim. Então eu louvo a Deus porque aonde eu tenho ido ministrar, eu tenho podido também adorar a Deus através das canções, dos louvores. E isso é uma coisa que completa, uma coisa completa a outra. Louvado seja Deus por isso. Amém. Pastor Tassiano, existe alguma influência hoje? Quando eu digo influência, são assim, de alguns cantores do meio gospel que você mais se sensibiliza, que você mais se identifica, né, que traz uma certa afeição? Porque, assim, a minha época, eu tenho mais de 20 anos de convertido. Mas na minha época, quando eu comecei nas igrejas, estava no do Ministério de Louvor Diante do Trono. Eles tinham lançado o primeiro CD deles, Diante do Trono, que tinha sido um sucesso na época, e aquilo influenciava muito, e as igrejas que a gente visitava e que eu congregava só tocavam Diante do Trono. Foi uma febre praticamente no Brasil inteiro. E o estilo de adoração, né, Diante do Trono, que era algo novo, que não era muito comum entre os outros cantores, as outras bandas que já existiam no mercado gospel do Brasil, o estilo deles de cantar, a forma como eles conduziam a adoração, elas fizeram com que muitos crentes se identificassem e se reapaixonassem por Deus, né? Então, hoje, o meu estilo de música, de adoração, ainda é muito voltado a Diante do Trono, Lívia Soares, Ministério Morada, são as músicas que mais tocam, embora eu tenha esse lado também muito pentecostal, né? Gostar do estilo pentecostal, de louvar, de cantar na igreja, cantar os corinhos de fogo, né? Ver a presença do Senhor se manifestar, a igreja se alegrar também com os corinhos de fogo, com os hinos pentecostais. E hoje em dia, qual foi a sua influência, primeiro, naquela época que você começou, e depois hoje, qual é a sua identificação com esse mercado gospel? Assim como você, Douglas, eu também cresci no meio evangélico, cristão, ouvindo Diante do Trono, e outros cantores, né, que são assim, os pioneiros, podemos dizer, André Valadão, o próprio pastor Antônio Cirilo, outros louvores de adoração, Lívia Soares, Paulo César Baruch, muitos louvores, o Sérgio Lopes também, que é um grande adorador, mas essa arte de ministração, ela iniciou-se mesmo, podemos dizer assim, com o Diante do Trono e outras igrejas, né, não pentecostais, né, mas que são igrejas de Deus, igrejas espirituais também, igrejas que manifestam a glória do Senhor. E eu comecei também adorando, louvando, exaltando hinos de adoração e de ministração. Aí depois eu passei a cantar esses hinos mais congregacionais, podemos dizer assim, que são hinos de cantores que não são tão conhecidos na mídia, mas que são conhecidos também, né? Porque as redes sociais, ela é um mundo. Então eu adoro a Deus, eu gosto de cantar os hinos do Marco Aurélio, do Chagas Sobrinho, também de outros cantores, né? E eu acho muito bonito, né? O próprio Eliezer Rosa, cantores, são cantores antigos, cantores sacros, e eu procuro me identificar com eles, com essas canções,
porque são canções que tocam. Louvado seja Deus por isso. Verdadeiramente tocam a alma, né? Com certeza. E com tudo isso que você me falou, você acha que pelo fato de você já ter essa história no passado com a música, né, no qual você tocava instrumentos rítmicos, facilitou você entrar no Ministério de Louvor da igreja, pelo fato de você já ter um conhecimento musical? Eu sempre gostei da música, né? A música em si, ela influencia. Né? A música, ela transforma, ela tem um poder transformador. Né? A música, ela enche a alma. E o louvor, principalmente, o louvor de adoração, aquele que é digno de adoração, que morreu para nos salvar. Então, ele, verdadeiramente, ele merece a nossa adoração. E eu fico feliz por conta de que essa questão dos ritmos, né? Dos ritmos, eu fui agregando e fui me especializando no violão. Hoje eu estou no violão. Como eu disse, comecei no instrumento de percussão, hoje estou no violão, mas com desejo de evoluir mais, tocar outros instrumentos, teclado, eu toco flauta também. Opa! Toco flauta, toco muito bem, por sinal, flauta. Olha aí. Né, conheço os acordes, sei onde estão os acordes. Isso é importante na musicalidade cristã, você buscar crescimento, buscar desenvolver. Isso é muito bom. É muito interessante o que você acabou de falar. É a questão do profissionalismo, né? Entrando dentro das igrejas para trazer uma qualidade dentro da obra de Deus. Porque se você prestar atenção, se você vê alguma coisa relacionada ao show do mundo, falo isso porque hoje em dia, como uma pessoa que tem acesso à internet, que trabalha, os louvores que eu baixo para estudar, para cantar na igreja, é impossível você não passar pelo YouTube e você não acabar vendo pedaços de algum show desses cantores, né, do mundo. E se você para você ver, o som é perfeito, o palco é perfeito, a iluminação é perfeita, né? Existe toda uma organização, né? Toda uma organização por trás para que tudo fique lindo e maravilhoso, para dar louvor a quem não é digno de ser louvado. Com certeza. Eu estava ouvindo a respeito de uma pregação da pastora, não sei se você conhece, Sara Shiva, e que ela falou algo tremendo a respeito do louvor e adoração. Ela falou que quando a canção, o louvor, né? No caso, que o fato de louvor é você louvar alguém, é trazer elogio a alguém, né? Então a igreja que pegou emprestado esse termo, essa terminologia de louvor para falar a respeito de música. Mas quando você cria uma música, né? A melodia, a letra, ela é sempre inspirada por alguma fonte. E a Sara Shiva, ela fala que só existem 2 tipos de fontes no mundo. A fonte que vem de Deus e a fonte que vem de Satanás. O que não é de Deus, é do diabo. Verdade. Ponto final. Faz sentido. É uma coisa bíblica, né? É uma coisa bíblica. Né? E eu acredito que ela pode falar assim com propriedade, até porque ela é filha de artista. Ela é do meio da música também. Isso. Então ela fala com propriedade isso. E é verdade, faz sentido que você acabou de falar a respeito da musicalidade, dos shows, né, das coisas que acontecem, que são secundárias, mas não deixam de ser importantes, né? Porque estão à nossa vista, ao nosso alcance, apesar de que a nossa visão, nós temos visão de reino, de igreja, de adoração, de adorador, de coisas maiores que vêm da parte de Deus, né? Como você falou do louvor, louvar é tributar a alguém, elogiar, mas quando se elogia aquilo que é digno, aí é uma coisa válida. Perfeito. Louvado seja Deus por isso. Para a glória do Senhor. E eu acho interessante, voltando a esse ponto, que é de você trazer pessoas do reino, mas profissionais. Né?
empresas que trabalham com iluminação, mas que sejam crentes, que trabalham com estruturas de palco, que sejam crentes, que músicos que estudam, que se formaram, que fizeram um conservatório, que sejam crentes, certeza. Trazendo a qualidade também dessa parte artística do povo de Deus para Deus. Verdade. Para A igreja precisa, a igreja necessita. Mas nunca esquecendo de que o carro-chefe é a unção. Amém. Né? Através da oração, do Amém. louvor, da entrega, né? Da disponibilidade que você tem diante de Deus e adorá-lo. Que não seja uma coisa mecânica. É necessário que exista o profissionalismo dentro da questão ministerial, do ministério de música, dentro das igrejas, mas nunca esqueçamos que a unção é o carro-chefe, que a oração, que a dependência de Deus, glória a Deus, não é a capacidade humana, né? Não é a capacidade humana, não é porque eu prego bem ou porque eu tenho uma voz bonita, afinada, mas o mais importante é que você precisa entender que se você tiver uma voz afinada, se você tiver um instrumento afinado, tocar bem, mas se você não tiver a graça de Deus, não flui, não vai flui, não acontece. Tem até uma canção que fala assim: se desligar da tomada, não prega, não canta, não faz mais nada. Por gente que acha que faz, acontece, mas tudo é pela graça, ninguém merece. É verdade. É justamente isso. Porque você tem que entender que não é só o cantor, não é só o pregador, mas a unção que está sobre ele. É naquele momento em que João Batista falou que eu diminua, mas que ele cresça. João Batista falou isso porque ele sabia quem ele era diante de Deus e diante do rei. Ele sabia que ele veio preparar o caminho, né? Então, hoje em dia, infelizmente, eu não digo nem infelizmente, existe um despreparo. A gente sabe que existe. De pessoas que se exaltam, seja em qualquer segmento eclesiástico. A gente sabe disso. Mas para a pessoa preparada, você nunca vai ver a pessoa se exaltando. Você vai ver a pessoa se humilhando e buscando sempre mais e mais estar na dependência de Deus. Assim também tem que ser no louvor, na adoração. Né? Aquele que foi morto, mas que ressuscitou. Ele é digno de toda adoração, de toda honra, de toda glória. E é por isso que nós estamos aqui. Para exaltar esse Deus, para louvar, né? A ele, aleluia. A ele seja a glória, seja o louvor, seja a adoração, seja a glorificação. Amém. Às vezes nos falta até palavras para expressar o amor dele por nós, né? Assim tem que ser nas igrejas. Isso. Não é verdade? Expressar, né? Expressar-se diante de Deus, independente de qualquer situação contrária, de qualquer oposição. Você precisa aprender a se expressar diante de Deus. Abra o seu coração, adore, porque ele é digno. Glória a Deus. Jesus adore. E em falar em adore, o que é a adoração dentro das igrejas? Hoje eu tenho visto que em muitos lugares que eu tenho ido, existe um certo, como é que se diz, superficialismo. Existe uma certa superficialidade na adoração, por conta dessa questão de as pessoas não se abrirem, entendeu? Não deixarem ser ministradas. Porque a partir do momento que eu me desligo da terra, que eu me desligo dos problemas, que eu me desligo das situações que vem para me atingir, das adversidades da vida, das lutas, aí eu me ligo com Deus no momento da adoração, aí Deus flui, aí Deus age, o Espírito Santo age e a glória de Deus se manifesta na igreja e acontece o que muitos dizem, né, que é um provérbio bem popular que diz assim, eu não sei, que é do meio cristão, eu não sei se a igreja desceu, se a igreja subiu ou se o céu desceu. Louvado seja Deus. Aleluia, é desse jeito. Eu estava vendo também um vídeo da Nívia Soares, né? E ela falou algo muito interessante e que eu trouxe aquilo para mim. Até as escrituras falam que a gente tem que reter o que é bom. Louvado. Não é? E ela falou algo bem interessante, que ela falou que assim, quando você chega numa igreja, você vai para prestar
culto, você vai para adorar. Então, naquele momento, você vai se doar. Você vai entregar o que tem de melhor em você. A sua adoração, o seu louvor, as suas palavras de glória a Deus, aleluia, ao Senhor. E ela disse algo nesse vídeo que eu achei assim tremendo, porque ela falou assim, só que você só pode dar aquilo que você tem. E quando você não tem, fica difícil você entregar. É verdade. Porque ela comentou a respeito de um exercício na vida do cristão que está começando a ficar cada vez mais raro. É você buscar a presença de Deus dentro da sua casa. Tu louvando, lendo a palavra, adorando, orando. Isso vai criando em você na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, uma espécie de... como se você vai se tornando sensível, né? Isso. Não deixa de ser... Isso, é como se você fosse um vasilhame sendo cheio. Podemos dizer sendo cheio do azeite da unção. Da unção, que é o carro-chefe. É o carro-chefe. Quando você chega na igreja, por exemplo, no domingo, você está um pote de azeite cheio até a tampa. Com certeza. E quando você chega lá e você começa a se derramar, porque tem que derramar, tem azeite dentro. Tem, com certeza. E o interessante que você falou da questão da busca constante na adoração ao Deus vivo, ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que quando você passa a ter essa constância, né, que a igreja não é só um lugar propício para adoração, não. Tem que começar na sua casa, né? No seu lar, no seu ambiente de trabalho, onde você está, você pode adorar ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Aí, quando você vai à igreja, né, a extensão vai fluir. Por quê? Porque você já está na prática da adoração, da glorificação ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Então, não tem como não se derramar diante de um Deus desse e não tem como ele não operar. É desse jeito, e você chega lá cheio dessa presença, e quando você começa o culto, começa as orações, começam os louvores, que você começa a se derramar. Imagine uma igreja inteira se derramando diante da presença do Senhor. A Bíblia diz que ele é atraído pelos nossos louvores. O próprio Salmo 150, versículo 6, diz que tudo tem fôlego, louve ao Senhor. Louvado seja Deus. Então o salmista, ele já incentivava, né, o povo de Deus a adorá-lo, a glorificá-lo, porque ele é digno. Quem é digno? Não foi isso que João viu lá na ilha de Patmos, quando escreveu o livro do Apocalipse? De abrir o livro, né, desatar os 7 selos, né, ele teve aquelas visões, aquelas revelações da parte do Senhor. Isso é adoração também. Aleluia! Adoração não é só pegar um instrumento e tocar e cantar, não. É também quando você mergulha nas Escrituras, quando você se deleita na oração, quando você se empenha em agradar ao Senhor, não tem como ele também não agir ao seu favor. Como ele não responder. Como ele não responder. Não responder, ele é atraído. A adoração, ela sobe como um perfume suave e agradável às narinas do Senhor. E hoje em dia, Douglas, existe, infelizmente, uma questão, né, em alguns lugares, não em todas, principalmente no meio pentecostal, as pessoas não se deleitam em adorar o Senhor, né, com os louvores de adoração mesmo, são bem conhecidos, Vinhar, Diante do Trono, a própria Nívia Soares, Fernandinho e outros cantores que cantam esse hino de adoração, que são verdadeiras joias, preciosidades
É verdade que existem muitas canções. Podemos dizer que é a teologia cantada, né? É a palavra de Deus cantada. Com certeza. É verdade que existem muitas canções que não exaltam o Criador. Isso, que não e a são... gente sabe disso. A gente tem noção disso. E eu convido a você a deixar de lado o que não exalta o Senhor e exaltar o Senhor através de teologias que são cantadas, de louvores que verdadeiramente são louvores bíblicos. Exatamente. Bendito seja o nome do Senhor por isso. Exatamente. E aí o interessante é que quando você chega, se você chega cheio, quando você se derrama, tudo flui. Mas o problema é que hoje em dia, a maioria das pessoas, por N situações, dificuldades que estão atravessando, seja através de um emprego que não conseguiu, seja através de problemas na vida profissional, na vida pessoal, Com certeza. no casamento, são tantos fatores que vêm para esfriar a fé, esfriar a sua adoração, que a pessoa às vezes chega na igreja completamente seca. Com certeza. E ela vem achando que hoje eu estou aqui destruído, acabado, eu vim para a igreja me arrastando, preferia ter ficado em casa, eu vou lá para receber. É como você falou da questão da perseverança e da persistência de estar sempre buscando a Deus em oração, fazendo o seu devocional na sua casa, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, e até que Jesus venha, para que quando chegar na igreja não tenha essa mentalidade de que eu estou aqui hoje, não sei nem por que vim, né? Quer dizer, não está uma pessoa perceptível às coisas de Deus, não está aberta para as coisas de Deus. Aí vai demorar, mas Deus vai trabalhar. Mesmo que esteja com o coração fechado para as coisas espirituais, na adoração, no louvor, se a pessoa se deleitar, porque eu entendo, Douglas, que o louvor é o começo, né? É o começo de tudo. A adoração já fala mais de profundidade, né? de uma busca mais intensa. Então, quando você está adorando, é porque você já está no nível espiritual mais elevado. Louvado seja Deus por isso e pela vida daqueles que já estão no nível espiritual mais elevado. Então, eu te convido também a entrar no nível espiritual mais elevado. Louvado seja Deus. Mais profundo. Né? Isaías fala da visão que ele viu do rio do trono de Deus. Ezequiel fala isso, e ele diz o quê? Quando ele vê as águas do trono de Deus, né? Águas purificadoras, né? O anjo convida ele a andar, o anjo mede os côvados, e ele fala assim: e eu estava com água nas alturas dos artelhos, que é no dedo do pé. Depois e o anjo manda ele vir mais fundo, ele estava com água nos tornozelos, depois no joelho, depois nos lombos. Depois ele estava em águas profundas, o qual ele não podia mais caminhar, não ser nadar. Tinha que nadar, Então, esse é o grande lance da adoração, é você mergulhar em águas mais profundas. Quando essa pessoa chega na igreja, que ela está nessa situação de sequidão espiritual, e ela fala assim: eu vim aqui hoje para receber. Mas como é que você vai lá para você tirar? Tem que haver uma entrega. Você tinha que estar lá para você doar. Tem que haver uma entrega. Tá entendendo? Né? Louvado seja Deus. E às vezes a pessoa fala assim: o louvor de hoje não foi bom. Não foi bom. O culto não foi bom. O culto não foi bom. Né? Mas não foi o louvor. Era a pessoa que não estava bem. Você está entendendo? Não se deleitou, não se entregou, não se deixou ser ministrada por Deus através das canções, do grupo de louvor que estava ministrando, o ministério de louvor estava ministrando, ou a palavra que estava sendo proferida. A pessoa não se abriu. Por conta disso, deixou de receber. Deixou de receber. Vou dizer que não é abençoado também. Vai ser, mas às vezes deixa de receber por conta de que não se entregou diante de Deus. Verdade. E quando a gente começa a pensar nessa questão dessa entrega, na questão de se doar ao Senhor, como é que seria isso? É literalmente você, naquele momento, você desligar de tudo que está à sua volta. É você tentar fazer o impossível ser possível,
que é se desligar dos seus problemas, e você está ali naquele momento, de olhos fechados, e com os seus lábios, cantando as canções, e bendizendo o nome dele, adorando. Senhor, eu te amo. Senhor, eu estou aqui porque eu preciso de ti. Senhor, tu és um Deus bondoso. Senhor, obrigado por tudo que tu tens feito na minha vida. É aprender a termos um coração mais grato diante de Deus, né? É aprender a gente agradecer mais ao Senhor do que você somente pedir. No livro de Ana Paula Valadão, Adoração e Santidade, Adoração diante do Trono, perdão, ela fala assim que ela, toda vez que ela está com dificuldade de adorar, ela diz que ela fecha os olhos e ela começa a lembrar do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Não tem como se comover, né? Se emocionar, né? Ser tocado pelo Senhor, pelo fato de você estar trazendo à memória coisas que são importantes. Isso, né? Lembrar de todo o sacrifício que ele passou por mim, por você, por nós. Com certeza. Então você fala assim, eu não sei como é que é adorar. Esse é o caminho. Fecha teus olhos e você começa a lembrar das chicotadas que ele levou por causa de nós, por causa de mim, de você. Começa a se lembrar dos açoites. Lembra-te da cruz, os pregos atravessando suas mãos e seus pés. Lembra da coroa de espinhos furando a sua testa e seu crânio. É impossível você pensar nisso e o seu coração não começar a borbulhar no mínimo de gratidão. O que Jesus passou por nós, né, é merecedor da nossa gratidão, da nossa adoração. Eu costumo dizer que o louvor é gratidão a Deus, né? É tributar a Deus a honra, aquilo que é devido, né? Aquilo que é digno. Ele é digno de receber toda a nossa adoração e glorificação. Já a adoração já fala mais de profundidade, de comunhão, de intimidade, de coisas mais profundas que são adquiridas na jornada cristã, na caminhada cristã. Você vai adquirindo essa maturidade, esse entendimento, vai se desprendendo, porque tem muita gente, Douglas, que não recebe porque está atrelado à religiosidade, ao que as pessoas vão pensar, entendeu? Então eu tenho aprendido nas minhas andanças na pregação, né? Como eu sou um pastor itinerante, eu tenho ido em muitos lugares e também gosto de sempre me recolher para buscar Deus em oração e em adoração. Eu tenho aprendido a ser espontâneo, né? Tem um louvor espontâneo, né? Quando você entra diante de Deus e você abre o seu coração e você se lança diante dele com todo o coração, com toda a alma, com todo o seu entendimento, aí o Espírito Santo vem e flui, age, te consola, e você recebe o bálsamo, e você recebe a cura, e você recebe a graça de Deus para caminhar mais uma milha, mais duas, mais três, porque não é tempo de parar, é tempo de progredir. Aleluia! O louvor, adiante. A gente sabe que o louvor é o caminho. O louvor é o caminho. O caminho é Jesus, sim. O louvor é Jesus cantado. É verdade. É você entronizar o Senhor naquele lugar. Louvado seja Deus. Mas como o pastor falou, existem louvores que eles são... eles não louvam. Não são cristocêntricos. Isso. Não colocam... Não tem o Cristo como centro. Né? Existem alguns louvores que eles falam muito das pessoas. É verdade. Das experiências dela, das coisas que elas passaram, né? Que são cantados nas igrejas. Mas que isso tem que ser observado. Com certeza. Porque quando você está na igreja para você adorar, o objetivo principal ali é você entronizar a presença dele naquele lugar. Louvado seja Deus. Né? E não apenas você cantar relatos de experiências, né, de outras pessoas que já passaram. Há por vir nos louvores antigos em que a gente via muito se falar realmente da essência, né, da palavra de Deus, né? A palavra cantada. Você falou dos louvores antigos. Eu
me veio à memória a questão dos louvores do Asaf Borba, né? Louvores de adoração, assim, lindos, né? Maravilhosos e bíblicos, cristocêntricos, que exaltam a pessoa de Jesus. Hoje em dia existem muitas canções, se dizem cristãs, entre aspas, que como é que se diz? São colocando o homem no centro, é como se o homem fosse o mais importante. Não. O mais importante é que Jesus Cristo seja exaltado, né? Que o Espírito Santo venha sobre nós, sobre a igreja do Senhor na terra e se manifeste. E o nome do Senhor venha a ser glorificado na comunidade de fé onde você se reúne. Amém. Esse é o desejo de Deus através da canção, através do louvor, através da adoração. E que haja sempre essa busca constante, que não venha a ser só no domingo, só no dia dos cultos, mas que venha a ser uma coisa diária. É isso. Amém. A palavra é essa. Amém. Voltando àquela parte que a gente estava falando a respeito da Sara, a gente está falando sobre o louvor, quando a Sara disse que existem duas fontes, né? Ou uma fonte é só de Deus, a outra fonte ela não é de Deus, ela é do inimigo, me fez lembrar uma canção que foi até regravada por uma cantora gospel e que ela fez muito sucesso, que eu não me lembro o nome. Eu sei que era Aleluia, Pai, eu quero te adorar, render glória, aleluia, 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 aleluia. A canção é linda, mas eu fiquei chocado quando eu descobri que essa canção, que jogaram a letra em cima, essa canção foi feita por um satanista. E que esse satanista, ele zombava de Deus dentro dessa canção, inclusive falando aleluia, zombando de Deus. Porque a letra original, o cantor original, ele escreveu zombando. Pegaram a música e pagaram lá os direitos autorais, né, para o cantor, e jogaram a letra falando, dessa vez, exaltando a Deus. E a Sara fala uma coisa muito importante. Que quando você ouve uma música dessa, não é a letra que vai mexer com a sua cabeça. Não é a letra, embora sendo muito bonita, que vai mexer com o seu emocional. Mas a melodia dos instrumentos escrita, nessa melodia, uma coisa até que é fácil de... Isso, a melodia, ela traz dentro dessas notas musicais palavras de maldição, sons, palavras não, sons de maldição ou de bênção para a vida de uma pessoa. Então, quando você canta isso dentro de uma igreja, embora o seu coração, a sua mente esteja na intenção de adorar, né, de exaltar o nome do Senhor, mas a melodia em que as pessoas estão ouvindo a canção, ela vem com toda essa carga de maldição, porque ela foi criada para a intenção do mal. Não foi para glorificar a Deus. Você está entendendo? Não foi. E as pessoas não sabiam e cantavam essa música pelos pulmões nas igrejas. Eu acho que muita gente ainda não sabe essa história. E ela falou algo muito importante, né? Porque assim, eu tenho como referências, né, vários pastores, o qual eu sigo, o qual eu vejo o trabalho deles, eu assisto os vídeos, eu vejo o que eles pregam, e aquilo como a Bíblia me ensina, eu retenho aquilo que é bom. Tem coisa que eu olho e digo assim, não, eu acho que não está legal, eu vou reter o que é bom. Com certeza. E ela, quando ela falou isso, ela falou assim, então, quando você está na sua casa, dentro do carro dirigindo, que você está indo pela rua para você fazer compra no supermercado, ou que você está lavando a louça, lavando a roupa, passando a vassoura na casa,
E aí você começa assim, você lembra de uma música? Seja bendito Cordeiro. Você começa a cantar. Que na cruz por nós padecer. A partir do momento que você vai cantando estas canções, que são de louvor e adoração, com a melodia que veio do céu, você vai neutralizando a melodia de maldição que foi lançada sobre você quando você está no ônibus, quando você está no carro do Uber e ele bota aquela canção de cantor A, B, C ou D que não glorificam a Deus. Eu não estou aqui para criticar os outros cantores, de maneira alguma. Não é objetivo aqui de forma nenhuma, mas naquela melodia existem palavras que vão trazer espíritos de maldição, espíritos de adultério, espíritos de contenda. E quando você começa a cantar os louvores, ela disse que naquele momento tudo que foi lançado de ruim por essas melodias que não vêm de Deus, quando você começa a cantar a melodia das canções cuja fonte é do Senhor, tudo isso começa a ser quebrado e neutralizado. Interessante o que você está falando aí, Douglas, é que tem um ditado popular que diz: quem canta seus males espanta. Quem adora ao Rei Jesus, glória, glorifica Ele, exalta Ele. Aí Ele dissipa todos os males, né? Todos os males caem por terra quando você passa a ser um adorador, a louvar ao Senhor Jesus de todo o coração. É verdade que existe uma influência negativa por meio de canções seculares, que a gente sabe que existe, né? Existe, podemos até falar, existe uma mensagem subliminar, com certeza, e influencia, né? E a gente vê muito essa influência no mundo em que a gente vive. A gente vê isso, mas podemos dizer também que o louvor, ele tem esse poder libertador, esse poder transformador, que transforma um homem que nem nós, éramos pecadores. Amém. Somos pecadores, é verdade, mas somos remidos, fomos comprados pelo sangue de Jesus, né? E buscando todos os dias mortificar a nossa velha criatura, né? Para que a nova criatura, que é formada em Deus, em Cristo, venha reinar em nós. Assim também será na sua vida. Em nome de Jesus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Seja todas as coisas, seja a glória. A glória eternamente. Amém. E aí, pastor, eu queria lhe convidar a pegar o violão. Vamos cantar um hino, né? E a gente adorar as nossas palavras. Em nome de Jesus. Aleluia. Tributar a Deus ao louvor. Né? Eu tenho, como eu te disse, eu tenho ido em muitos lugares, Douglas, para ministrar, para pregar e também para aprender, né? Porque a gente não é autossuficiente, nós somos falhos, nós somos carentes, nós somos eternos aprendizes, é verdade, né? De Jesus. Amém. Então a gente vai aprendendo a se comportar de uma maneira que não venhamos profanar o lugar santo. É verdade que o Senhor não habita em templos feitos por mãos de homens, Ele habita em nós, né, em nosso coração. Aleluia. Mas a partir do momento que eu aprendo a ter essa visão, né, de temor do lugar santo, aí o Senhor se manifesta também. Louvado seja Deus. E aí, vamos cantar o quê? Para Jesus. Adorar Jesus, adorar de consagração. Aline Barros. Ao Rei dos Reis consagro tudo que sou. De gratos louvores transborda meu coração. A minha vida eu entrego nas suas mãos, meu Senhor. Entregue você também para te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo,
Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as Tuas obras, pois por Tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a Ti, com cânticos e júbilos, pois Tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a Ti, com cânticos e júbilos, pois Tu és o Deus Criador. Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as Tuas obras. Aleluia! Pois por Tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a Ti, com cânticos e júbilos, pois Tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a Ti, com cânticos e júbilos, pois Tu és o Deus Criador. Pois Tu és o Deus Criador. Declarado com a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Recebe a honra, Senhor, a glória, a força, toda a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Coisa boa. Aleluia! Podemos estar aqui na presença de Deus. Glória a Deus! Esse podcast pentecostal. Coisa tremenda. Abençoado, louvado seja Deus. Inclusive, nós não tínhamos preparado esse momento, né, de adoração. Fluiu. Para a glória de Deus. Sabe por que fluiu, Dom? Por conta da nossa entrega. Foi espontâneo. Eu senti uma certa dificuldade aqui para pegar a nota, mas depois que peguei, o carro andou. Louvado seja Deus. O Espírito fluiu. E eu creio que você que nos assiste, você é um agraciado por Deus nesta hora, neste momento. Você está sendo agraciado por Deus. Receba a ministração da parte do Senhor, através do louvor, através das palavras proféticas que estão sendo proferidas aqui. Você está sendo abençoado pelo Senhor. Receba consolo, receba paz, receba gozo. Tem coisa melhor do que estar na presença de Deus? Não há, em nome de Jesus. Para você, meu querido, que você ainda não conhece esse Deus verdadeiro, que você de repente diz assim, mas eu conheço Deus, eu conheço Jesus, eu vou de vez em quando lá na igreja. Eu quero que você conheça esse Deus na profundidade. Louvado seja Deus. Que você conheça esse Deus na intimidade. Como aquela canção fala, eu sou teu pai, é só chamar. E no começo dela, muitos me conhecem pelo nome, outros me conhecem só de ouvir falar. Não só de ouvir falar, mas conhecer a Jesus na totalidade. Aquele que se entregou um dia por ti, na cruz do Calvário.
Eu convido você, e se você ainda não aceitou Jesus, a você colocar a mão no seu coração e que essa unção, esse louvor, essa melodia, essa oração, essas palavras, elas possam atravessar a tela do celular, a das televisões, ao do seu computador, aonde quer que você esteja vendo, assistindo, que você sinta a presença de Deus aí onde você está. Que você seja ministrado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E que você aceite esse Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Não há outro caminho. É verdade. Não há outro Deus além do nosso Deus. Eu queria convidar o pastor a fazer oração. Essa oração de entrega, para você entregar a sua vida a Jesus agora. Aí aonde você está. Aleluia. Vamos orar. Vamos agradecer a Deus por esse momento tão abençoado. Amém. E orar pela sua vida. Aleluia. Sabendo que você é um bem-aventurado, né? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Você é bem-aventurado. Aleluia. Você tem passado por tribulações, por lutas, por perseguições, por afrontas, por dificuldades. Tudo isso faz parte do processo. É verdade. Louvado seja Deus. Mas eu te convido a adorar, a louvar ao Senhor e a adorar ao Senhor. E você vai ver que grandes coisas irão acontecer e que as coisas não vão ficar da mesma maneira que estão, vão melhorar. Porque com Jesus nós somos mais do que vitoriosos. Aleluia. Podemos orar? Podemos. Vamos orar. Louvado seja Deus. Querido Deus e Pai, eu quero te louvar, Senhor, e te agradecer por este momento. Senhor, nos resta, meu Pai, louvar o teu nome, Senhor, por tudo, pela tua presença em nosso meio. Continue operando, trabalhando, fazendo por nós. Aleluia, o que nós não podemos fazer, Senhor. Eu te peço, meu Deus, que o Senhor abençoe cada ouvinte, cada participante, ó Deus, deste podcast, Pai. Cada um daqueles que irão assistir esse vídeo abençoado, que seja, meu Deus, ministrado pelo teu Espírito, que o teu Espírito Santo tenha liberdade de operar na vida dos que nos ouvem e dos que nos assistem. Eu te peço, meu Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, se porventura houver algum problema de saúde, enfermidade, doença, que seja dissipado todo mal, toda doença, todo mal seja dissipado, Senhor, e que haja cura, que haja libertação, que haja manifestação de Deus, porque onde há o Espírito Santo, aí há liberdade. E a hora vem em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Pai, ensina-nos a te adorar em espírito e em verdade. E que o Senhor possa preencher todo o vazio existencial dos corações. E que a glória de Deus se manifeste e que o nome do Senhor venha a ser glorificado. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos. Aleluia. Na certeza da vitória. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Muito obrigado, pastor Tassiano, mais uma vez, não tenho palavras, só agradecer a Deus. Louvado seja Deus. Pela sua presença aqui, por esse momento tão maravilhoso, tão gostoso de sentir a presença, de sentir a unção de Deus aqui nesse lugar. Louvado seja Deus. Eu vou terminar esse podcast assim, cheio da presença do Senhor. Agradecer pela sua vida. Muito obrigado por você ter disponibilizado o seu tempo a vir aqui. E o convite fica para as próximas gravações, dos próximos podcasts. E você não deixe de participar, tá certo? Dos podcasts, assistindo, sendo um telespectador e também divulgando, porque o nosso propósito aqui é divulgar o reino, exaltar a pessoa de Jesus Cristo, de Nazaré. E não poderíamos deixar de dizer que, além de tudo, o mais importante é a presença de Deus em nossas vidas. Em nome de Jesus. É o que nós estamos sentindo aqui nesta noite. É verdade. Seja Deus. Não esquece de você se inscrever no canal, clica lá. Não esquece de tocar no sininho para receber as notificações. Mais uma vez, obrigado pela sua participação, obrigado por você ter assistido o nosso podcast Pode da Glória.
o seu podcast pentecostal. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe. Eu posso dizer só mais uma coisa? Diga. Quem desejar me seguir, segue lá no Instagram, tá certo? Pastor Tassiano Dantas. Que Deus abençoe e um grande abraço. Amém.